em tabernáculos feitos por mãos humanas. E aonde está o Senhor? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Amém? Amém. E esta é a certeza que nós carregamos todos os dias da nossa vida. Que o Senhor está conosco e Ele permanecerá. Aleluia. Amém? Porque quem disse isso é fiel e digno para cumprir. Ele disse: eis que estarei convosco até a consumação do céu. Glória a Deus. Ele está aqui, Ele permanece aqui, Ele tem uma aliança conosco e Ele não é homem para fazer uma aliança e voltar atrás. E se nós, por acaso, formos infiéis, Ele permanece fiel. Fiel, zeloso, presente, cuidando da sua igreja. Glória a Deus. E Ele está aqui essa noite. Amém. Amém? Amém. Tenha essa convicção no teu espírito. Glória a Deus. E se o Senhor está aqui, Ele merece uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, essa noite, nesse culto de ceia, toda vez que nós fazemos uma ceia, nós podemos dizer, a ceia do Senhor, no caso, nós podemos dizer que é um culto de alinhamento. Amém? Amém. Por quê? Porque a palavra de Deus nos orienta que examine-se o homem a si mesmo. Então, quando o homem está se examinando, se há algum caminho que está desagradando ao Senhor, ele confessa ao Senhor o seu erro, ele entende que aquele caminho não é o caminho certo, que é caminho de morte, ele corrige os seus caminhos, ele alinha o seu passo e ele endireita em direção à vontade de Deus. Amém. Amém? O Senhor não vai nos deixar ficar mancando entre dois caminhos. O caminho é um. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, Ele nos ensina. O caminho de Deus, Ele vai nos guiando. E essa noite eu quero falar sobre o caminho de Deus. Amados, o Senhor Jesus, que nós celebramos essa noite, como em todos os cultos, e eu faço questão de que todo culto se pregue Jesus, eu faço questão que todo culto se adore ao Senhor Jesus, eu faço questão que todo culto, quando você entender que tem uma opressão, que tem uma situação que está trazendo tristeza, confusão, que você declare o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, quando você entrar no culto e seu coração estiver triste, você fala assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus e diga: eu declaro Jesus sobre o meu coração, sobre o meu sentimento, sobre os meus pensamentos, sobre as palavras que eu vou declarar. Amém. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Essa é a bandeira da igreja, meus irmãos. Essa é a bandeira que nós levantamos toda vez que nós nos reunimos. Nós não levantamos bandeira de homem, nós não levantamos bandeira de uma organização, nós levantamos a bandeira de Jesus vivo no meio da sua igreja. E por isso nós nos alegramos, por isso nós renovamos a nossa esperança, por isso nós temos a fé viva. Você tem fé viva. Não aceite nada menos do que viver tudo o que o Senhor Jesus conquistou para você. Aleluia. Uma vida cheia da presença, da liberdade que o Filho nos libertou. E se pois o Filho te libertou, meu irmão, se pois o Filho te libertou, minha irmã, de verdade, verdadeiramente, você é livre. Então não se coloque debaixo de jugo. Não entra arrastando o teu nariz no chão. Pelo contrário, bota teus joelhos. Crente não coloca, a cara no chão e fica falando assim: eu sou isso, eu sou um cara. Isso aí já passou. Nós somos filhos de Deus. E como filhos somos herdeiros. E como filhos nós nos aquebrantamos diante de Deus. Mas diante do mundo, diante das
irmãos, Jesus é cristão. Sabe, meus irmãos, muitas vezes as pessoas estão caçando, às vezes as pessoas estão com a atenção voltada para aquilo que o Senhor está falando. Quando a sua atenção está no problema, quando a sua atenção está na luta, você tira os olhos de Jesus. Você faz como Pedro, que na hora que tirou os olhos de Cristo e colocou os olhos na tempestade e colocou os olhos na altura das ondas, afundou. E nós não vamos afundar, porque nossos olhos vão estar fixos em Jesus. Amém? Amém. E essa noite de alinhamento, eu quero falar sobre o Evangelho de Jesus. O que significa Evangelho, meus irmãos? Boas novas. Evangelho quer dizer boas novas. Amém? Amém. Como disse o sacerdote Israel. Hein? Todos nós somos sacerdotes aqui. Glória a Deus. Nós somos uma nação de sacerdotes. Aleluia. Isso é muito bacana, né, gente? O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, as boas novas de Cristo, devem ser todos os dias renovadas e alinhadas no meio da igreja de Cristo. Não permita que alguém venha tirar o Evangelho de Cristo da igreja e colocar qualquer outra coisa no lugar, porque não é suficiente. Nós que temos Cristo, não vivemos sem o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E essa noite eu quero tratar do que é o Evangelho de Cristo. Porque basta uma cochiladinha, começa a se ensinar outros evangelhos que não é Jesus, e dizendo que é Jesus. É assim que o diabo faz, meus irmãos. Ele não chega no meio da igreja e começa a anunciar o Evangelho segundo São Lúcifer, não. Ele entra dentro da igreja e começa a colocar sementes de engano, sementes de sofismas, sementes de palavras mentirosas, enganosas, e quando você dá por conta, às vezes você está ensinando algo que Jesus não ensinou. Você está tratando, se relacionando com Jesus de uma forma que Ele não deseja. Você está colocando Jesus distante, quando Ele quer estar perto. Amém? Amém. O Evangelho que Jesus anunciou para a igreja. Em primeiro ponto, eu quero que você acompanhe os pontos, e eu peço à equipe, ao departamento de mídia, que esteja atento a colocar os versículos para nós Glória a Deus. durante a pregação, por favor. Amém? Acione o departamento de mídia, a nossa equipe de mídia. Eita glória. Eita glória. Amém? Amém. É bênção, não é? Bênção. Oh, maravilha. João 17:3. Eu vou citar vários versículos à medida que eu for ministrando, e o nosso departamento de mídia vai estar acompanhando. Amém? Oh, glória a Deus. Porque tudo que Deus faz é bem feito. João 17:3 está escrito: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Primeira coisa que o Evangelho que Jesus anunciou não é o Evangelho que nós carregamos em nossas vidas, não é o Evangelho da morte. Sabe, muitas vezes as pessoas estão lidando com o Evangelho de Cristo como se a obra redentora de Cristo fosse ser ativada no dia que a gente vai bater as botas, no dia que a gente vai perder a própria
vida, morrer, falecer, virar presunto. Fala assim para as pessoas acordarem, olha que beleza. Marca aquele assim, no dia que você vai para a cidade dos pés juntos, tem muita gente achando que o Evangelho de Cristo vai começar a acontecer naquele dia. E nós não podemos ficar anunciando um Evangelho de morte. Nós não podemos ficar anunciando um Evangelho que você vai viver depois que você for para o céu. Nós não podemos ficar pensando que o Evangelho é lá para o segundo tempo, que nós estamos na partida do primeiro tempo. Você já viu o time que entra achando que o primeiro tempo é só para ficar economizando energia? E quando vai para o segundo tempo, toma uns 4 gols. Aí arrepende, arruma um desespero correndo. Nós não somos desses, meus irmãos. Nós não estamos preparando para os últimos segundos de vida. Nós não estamos preparando para quando nós estivermos no hospital, não. Nós estamos preparando para viver o Evangelho da vida eterna, que começou no dia que Jesus entrou na nossa vida. E nós nascemos de novo. Então, se nós nascemos de novo, é nessa vida mesmo que nós já começamos a viver o céu. É nessa vida mesmo que já começamos a viver uma nova caminhada. É nessa vida mesmo que já começamos a viver os privilégios de sermos filhos e herdeiros. Porque Jesus já conquistou toda sorte de bênçãos sobre vós nas regiões celestiais. E não é, elas não estão guardadas para depois que você morrer, não. Elas já foram derramadas no dia que você falou: Senhor Jesus, eu pertenço a ti. Teu espírito que estava morto nasceu de novo. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Porque quando você fica pregando um Evangelho que dá a impressão de que as coisas vão acontecer só lá no céu, principalmente para os jovens, pense bem, meus irmãos. Um jovem, ele está com uma expectativa de muita vida, amém? Que jovem, a não ser que tenha alguma enfermidade, que fica pensando em morte? Parece que ele nunca vai morrer, não parece? Quando a gente já começa a ficar meio grisalhinho, começa a enferrujar juntas, que a gente começa a cair a bicha, né? Mas quando você é jovem, dá a impressão que você vai viver 1000 anos. Aí quando você prega um Evangelho no pós-morte, o que acontece? O jovem pensa assim: peraí, se a vida de Cristo, o Evangelho de Cristo é para quando eu morrer, vai ser uma vida lá depois, então eu vou deixar quando eu tiver com 99 anos e 3 meses. Aí eu aceito Jesus. Pronto. Esse não é o Evangelho que nós ensinamos. Esse não é o Evangelho que Cristo anunciou. O Evangelho de Cristo é uma vida dedicada a Ele nessa terra. O Evangelho de Cristo não é se sentar numa igreja e esquentar uma cadeira, não, meus irmãos. O Evangelho de Cristo é receber a vida de Deus e compartilhar a vida de Deus, é receber a luz de Deus e ser luz neste mundo, é receber o tempero de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, e temperar essa terra todos os dias da nossa vida. E quem dera se todos nós tivéssemos recebido Jesus no dia que nascemos, de verdade, se nós tivéssemos consciência, porque seria uma vida muito boa e abençoada, e se cumpriria aquela palavra que diz: lembra-te do teu Criador enquanto você ainda é jovem. Lembra do teu Criador enquanto você ainda é jovem. O Evangelho também de Cristo que nós anunciamos, Salmo 115, 16. Muitas vezes as pessoas pregam um Evangelho dizendo que esse mundo é do diabo. Amados, quando a palavra de Deus fala do mundo como sendo um reinado de Satanás, está se referindo ao sistema
Mas presta bem atenção. A terra não é de Satanás. Satanás não tem nada. E se ele achava que ele tinha, no dia que Jesus veio, ressuscitou, cravou na cruz, a nota promissória paga, e disse aqui: Satanás, você não manda em mais nada não. No Salmo 115 está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Meus irmãos, nós temos que começar esse reinado com Cristo agora. Aleluia. Nós temos que começar a decretar a verdade de Cristo nessa terra agora. O Evangelho de Cristo declara que toda a terra vai ser cheia, está cheia da glória de Deus, porque o povo de Deus continua marchando sobre essa terra. Aleluia. Mas ele disse que aonde nós pisássemos as plantas dos pés, não seria como herança. Nós decretamos Jesus em cada metro quadrado dessa terra, desse planeta. E nós vamos mudar o sistema mundo através do nosso testemunho e da palavra de Cristo. Nós vamos fazer que as pessoas andem na contramão do sistema. Isso que significa conversão. Amém? Outra coisa que o Evangelho de Cristo não é. E aí tem muita gente que não vai gostar. Porque tem gente que leva uma vida evangélica sadomasoquista. Sadomasoquista, né? Se pudesse, se o pastor cochilar um minuto, elas pegam aquele chicotinho, você bater nas costas assim: ah, Jesus, sangrando da rua, igual fazendo com as culturas, que é o evangelho do sofrimento, que é o evangelho que é anunciado a boa. Amados, o evangelho é boa nova. Desde quando uma boa notícia é sofrimento? Mas pastor, no mundo tereis aflições. Você pega só esse versículo e confunde. O Evangelho de Cristo é viver uma vida de abundância. Quando o Senhor te chamou, Ele disse que daria vida em abundância. E vida em abundância não é cheia de sofrimento, não, meu irmão. Vida em abundância é cheia de alegria, de paz, do fruto do Espírito, que é gozo, alegria, longanimidade, paciência. Esse é o Evangelho de Jesus. Aquele mesmo Jesus que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não é um evangelho de sofrimento, de angústia, de é dia e noite. Parece que o diabo fica fazendo plantão, bate cartão na porta da sua casa. Pelo amor de Deus, são os anjos que acabam ao seu redor. Aleluia. Glória a Deus. Se vai falar com alguém, pastor, ora para mim. Aí eu falo assim: não. Eu ministro uma palavra e falo assim: o Senhor Jesus está contigo, os anjos do Senhor estão te guardando, você vai ter uma vida de vitória em nome de Jesus. Aí a pessoa fala assim: não gostei desse pastor, não gostei desse pastor. Aí vai em outra igreja onde o evangelho do sofrimento é pregado, e quando chega lá, fala assim: pastora, o pastor, olha para mim. E a pessoa vai orar. Estou vendo 5 macumbas feitas em você. Tem 2 demônios sentados na sua cama, 3 na sua cozinha, 4 em cima do seu telhado. E agora nós vamos começar uma batalha. Vai ser difícil, prepara. Você não vai botar nem falar de Jesus. Você vai falar: ai, vai. E talvez você seja liberto. Esse é o evangelho do sofrimento. O evangelho que parece aquelas pregações antigas da igreja católica, onde você tinha que subir a escada de joelho com a pedra na cabeça para receber algo de Deus. Meus irmãos, o evangelho de Cristo nos liberta disso. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não domina mais sobre a tua vida. O diabo não pode
só serve para alimentar uma indústria do sofrimento que vive da escravidão de um povo. Nós somos um povo livre e nós adoramos o Senhor na liberdade. Nós adoramos o Senhor na liberdade, não no sofrimento. Amém? Amém. Talvez você está achando ruim, porque talvez a expectativa é que as canções sejam de morte, de tristeza, de sofrimento. Ai, eu estou sofrendo. Ai, eu estou dor. Quem está te vendo agora não sabe o quanto você sofreu. Não é assim as músicas? Aí todo mundo chora. Isso não é bom, não, meu irmão. Bom é você lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, porque Ele sofreu no seu lugar. Ele se fez escravo para você ser livre e cheio de alegria. Não um humilhado, fracassado e torturado. Você foi curado. Porque pelas pisaduras de Cristo nós fomos sanados. Esse é o evangelho que nós anunciamos, não o evangelho do sofrimento. Amém? Amém. É difícil fazer amém, falar amém, quando a pessoa não fica trabalhando com o seu psicológico, né? De gostar de ver você sofrendo. São muitas lutas. Meus irmãos, a grande maioria de nós que passou a metade da luta que Jesus passou, e a grande maioria de nós aqui, quando você fala que está passando luta, é mania. Por quê? Quem teve um câncer? Alguns. Mas Deus curou. Quem aqui está numa cama sem as suas pernas gemendo de dor dia e noite? Quem aqui talvez fica falando de Jó todos os dias, prega Jó todo dia, mas não entende que Jó foi restaurado? Jó não continua lá no meio do pó, arrancando as feridas com um caco de telha. Ele foi curado, restaurado. Ele passou por uma prova sim, mas ele não terminou chorando, não. Ele terminou dando glória a Deus e reconhecendo que verdadeiramente eu só te conhecia de ouvir falar. Meu irmão, você não foi chamado para conhecer Jesus só de ouvir falar. Se seu Jesus é só de ouvir falar, muitas vezes é um Jesus de sofrimento. Mas o Jesus que nós pregamos, a boa nova, é de cura, vida, libertação e restauração. Amém? Está comigo? Pode não. O evangelho que nós pregamos não é aquele evangelho cretino que diz: eu sou a igreja. Pastor, você está louco? Eu tenho esse adesivo no meu carro, eu sou a igreja. Pastor, você está meio maluco? Meu irmão, o que é igreja? A palavra igreja, eclésia, quer dizer assembleia, quer dizer uma congregação, quer dizer uma reunião de um povo. E igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Para você ser igreja, você tem que estar ativo no corpo de Cristo. Não amputado, separado, cavaleiro solitário em um lugar. Ah não, eu sou igreja. Não precisa ir na igreja. Precisa... Meu irmão, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Este evangelho não é o evangelho de Cristo. Nós somos o templo onde habita Deus, mas nós só somos igreja quando nós congregamos, quando nós caminhamos como um povo. Porque eu quero te alertar para uma coisa: se Jesus quisesse que você ficasse isolado, Ele tinha ordenado. Mas tudo que Ele ordenou foi como um povo, foi para um povo. Jesus vai voltar. Não é para alguém lá no apartamento fechadinho lá, eu estou aqui, não quero nem saber do resto, é egoísta. Ele vai voltar para alguém que está no corpo. É difícil, muitas vezes, mas você tem que estar no corpo, porque se você não está no corpo, você não faz parte do corpo. Você está no corpo.
é você ser ramo da videira. Um galho jogado ali na rua, seco, faz parte da videira verdadeira? Jesus tirou a seiva, meu irmão, tirou a convivência. Meus irmãos, o Senhor nos permite convivermos com os outros para a gente ser moldado, para a gente aprender. Sabe por quê? Sabe por quê? João 16:20. Essa equipe de mídia é uma bênção. Não, essa aqui é do outro. Perdão. João 13:34 e 35. Na verdade vos digo. Não pode elogiar, né? Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Vós não buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis nos ir. Eu vos digo também agora, eu acho que eu esqueci, não, continua. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós que também vós uns aos outros vos ameis. Meus irmãos, o mundo vai conhecer o que é igreja. É quando nós estamos juntos. Porque o mundo não consegue entender, viver em uma comunidade com um só pensamento, um só sentimento, um só espírito. Não adianta você estar sozinho na sua casa falando com os outros de amor. Isso é mentira. Isso é mentira. Não adianta você falar de amor e o amor que você tem é o amor a você mesmo. Quem anda sozinho não ama o próximo, não. Quem ama o próximo convive com o próximo, atura o próximo, aprende com o próximo, se conserta e muda pelo próximo. Por quê? O evangelho, quando eu sou igreja, o egoísmo é que manda. E quando o egoísmo manda, você não está nem aí para o próximo pensa. Coisa irritante é quando alguém sobe no altar e fala assim: eu não estou nem aí para os outros acham. Mentira. É mentira. Porque a partir do momento que você está anunciando Jesus, você tem que estar aí sim, como alguém que vai prestar contas. Amém? Amém? E o evangelho que nós anunciamos não é um evangelho do terror. Amados, se são boas novas, para que a gente fica 24 horas só pegando de inferno? E aí eu quero perguntar para essa igreja: você tem o evangelho de Cristo na sua vida? Levanta as mãos para mostrar que você está vivo. Amém? Se hoje não existisse inferno, você continuaria com Jesus? Se hoje não existisse o inferno, você continuaria com Jesus? Você continuaria com Jesus? Amém? Por isso o evangelho que só prega inferno, que você vai para Deus por medo, que você vive com Deus por medo, que você está debaixo de um jugo de medo, não é o evangelho de Jesus. Em Romanos 2,4 está escrito: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade de Deus, e a paciência e a longanimidade, ignorando que a bondade e benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Deus trata conosco até para o arrependimento com bondade. Muitas vezes as pessoas falam, tem gente que até fala que está na Bíblia: se não for pelo amor, é pela dor, né?
Não é assim que as pessoas falam? Aí você fala assim, onde é que está isso? Ah, está lá em Rosas da Minha Cabeça, número 3. Não é assim? Se não vai pelo amor, vai pela dor. É sempre pela bondade, misericórdia e graça de Deus. É sempre. Mesmo quando a gente sofre. Porque a gente sofre porque a gente planta. E o que a gente planta a gente colhe. Mas é sempre pela bondade de Deus. Sempre. Amém? Amém. E o evangelho que nós pregamos não é o evangelho da prosperidade. Pastor, mas a Bíblia fala de prosperidade. Amém. A palavra de Deus fala sobre prosperidade. A palavra de Deus fala sobre princípios. Se você viver, você vai ser abençoado. Mas seria uma tolice absurda falar que um crente estaria sempre próximo em tudo, financeiramente. Tolice. Todo mundo aqui é crente. Glória. Todo mundo acredita. Você nunca passou falta de nada? Não. E talvez só eu. E eu falo assim, glória a Deus, vai cair muito dinheiro na minha mesa. Assim. Eita glória, me louco com o espírito. Isso é de Deus. O Evangelho de Cristo abre portas, abençoa, o Senhor nos dá direção, guarda, Ele dá uma nova vida, Ele dá esperança, Ele dá riqueza assim também, de acordo com o seu propósito e os objetivos daquilo que Ele quer fazer. Porque Ele não vai dar riqueza para alguém que trocaria o amor a Ele pelo amor ao dinheiro. Não vai dar. Não vai dar. É um absurdo imaginar que alguém que ganha R$1.500 está firme na igreja, orando a Deus, e na hora que começa a ganhar 10 mil, acho que ficou rico e vai vir na igreja. Isso é um absurdo, isso é ilógico, isso não tem explicação. Qual a explicação disso? Me explica, pelo amor de Deus. A uma pessoa dessa, o Senhor pode dar a ela 1 milhão por mês? Se não pouco ela já foi um cretino, né? Se você está achando que 10 mil te faz rico, a Carol recebe muito mais que 10 mil. A banda ali, ó! 10 mil! A banda ali, 10 mil! Troco de bala! Pois, amém! Nem o evangelho que só prega a prosperidade e nem o evangelho também que prega a pobreza é o evangelho de Cristo. E também tem gente que acha que se eu for pobre de marredecido, rapar uma cuia aqui, andar com os trapos, fazer voto de pobreza, que é o evangelho de Cristo. Não. Tem muita gente com a cabeça rapada, com a vestezinha moída, com os pezinhos no chão, que é um grande cretino egoísta. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Teu coração tem que estar em Cristo. Amém? Se estiver em Cristo, Ele vai saber o que Ele pode te confiar. Muitas vezes é riqueza. Amém? Mas você pode ter uma vida, mesmo se você passar uma luta financeira, sem abandonar Jesus? Claro. Eu sei ter, como sei não ter. Se você, nós todos temos que aprender com Paulo. Ter como não ter, mas continuar em Cristo. Amém? O evangelho que nós pregamos também não é um evangelho de autoajuda, porque a autoajuda é aquele monte de frase pronta, é aquele monte de coisa que diz que você é especial, você é o melhor coisa. Israel. Quando Deus te desenhou, Ele estava cochilando. Não. É uma doideira. É uma doideira. Você é mais precioso que o ouro de Ofir. Não importa o que você fizer, Deus não está nem aí. Verdade?
Pecar. Às vezes pecar contra o Espírito Santo. O que acontece contra quem peca contra o Espírito Santo? É o único pecado que não tem perdão. Mesmo você sendo um ouro fino de ofício. O evangelho que trabalha com o seu ego, com o homem antropocêntrico, não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus, o centro é Cristo. O centro é Cristo. A igreja que prega o evangelho de Jesus, quando você abre a boca, você fala: Jesus, não é eu sou o Todo-Poderoso, não é eu sou o homem que vai fazer acontecer, eu não sou quebrador de barreiras, nada. Eu sou fraco, mas a minha fraqueza se aperfeiçoa em Cristo, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Quando eu sou fraco, é o momento que vem a glória de Deus em mim, mais do que nunca. Porque quando eu acho que eu sou um crente, comigo ninguém pode, eu estou mais ou menos lascado. Porque a soberba precede a queda. Escreve isto em teu coração, ó evangelho de autoajuda. E o evangelho judaizante, né? Tem muita gente que está pregando o evangelho judaizante. Você fala Jesus, ele não, não pode ser Jesus, tem que ser Yeshua HaMashiach. Com coisa que no meio de Israel tinha os 300 de Yeshua. Porque Yeshua é Josué, mesmo nome. Ah não, mas é Yeshua HaMashiach, é o nome de Jesus. Se você fosse nos Estados Unidos, seu nome ia ser Alexandre ou Alexander. Né? Faz sentido, não faz? Mas a autoridade não está nas palavras, não é uma abracadabra, não é uma palavra mágica. A autoridade está sobre o Rei Jesus. Aleluia. Porque ele mesmo falava filho do homem. Ele mesmo, próprio Deus, se apresentou como eu sou. E dá a impressão no evangelho judaizante que se você não for parecido com um judeu, você não entra no céu. Quem te falou isso? Se você não for parecido com um judeu, se você não celebrar as festas judaicas, se você não usar o talit, se você não usar aquela cuia na cabeça, que você não vai entrar no céu. Não, irmão, entenda uma coisa: o que Deus entregou para o povo judeu de Israel é o povo de judeu, o povo de Israel. Nós não somos o povo de Israel, nós somos os gentios alcançados pela graça, e nós vivemos o evangelho de Cristo Jesus. E mesmo se nós não conhecêssemos a cultura judaica e até a lei, e conhecêssemos Jesus, nós estaremos no céu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, não por práticas, não por guarda-sábados, não por religião, mas pela liberdade e a graça de Cristo Jesus. Esse é o evangelho que nós anunciamos. É proibido você colocar os barrandando aqui, não é bonitinho. Mas você corre um grande risco de ensinar as pessoas. Se você não tiver aquele objeto, você não está no caminho certo. Porque o judeu usa como mandamento perpétuo. Sabe o que é mandamento perpétuo? Para sempre. Franjas na roupa. Não cortar o cabelo nas pontas, né? Tem a trancinha assim. Isso aí se foi, não, né? A trancinha assim. Amém? E o evangelho, para finalizar, meus irmãos, o evangelho que nós anunciamos não é um evangelho ideológico. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que colocam a mensagem de Jesus como sendo uma boa filosofia. Sabe, eu ministro capelania para muitas pessoas, agora até para o exterior, mas nem todos aqueles que fazem capelania são cristãos. Você acredita nisso? Então, às vezes, tem pessoas ali envolvidas com o social, tem pessoas ali envolvidas com outras religiões. Eu não
vou citar, para não ser antiético, não vou falar nunca que é espiritismo, catolicismo, eu não faria isso. Tem pessoas envolvidas com todo tipo de trabalho social, que acha a filosofia, que acha o conteúdo ideológico de Cristo bom. Inclusive, tem uma linha ideológica, se eu não me engano é Leonard Boff, que é o autor, que fala sobre todo o contexto da obra do Evangelho de Cristo como sendo libertário. Ou seja, que o Evangelho de Cristo é uma doutrina quase que marxista, é uma doutrina socialista, é uma doutrina de rebelião contra os pobres, contra os ricos. Jesus não veio falar isso aqui não, meu irmão. Jesus não chegou aqui para anunciar que os ricos eram injustos e os pobres eram bonzinhos, não. Ele veio falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. E se você não arrepender, e se você não colocar a tua vida nos pés de Jesus, e se você não permitir que o Senhor te cubra com a graça, seja rico, seja pobre. Seja rico, seja pobre. Não é o velhinho que você estiver, não. Mas o castigo sempre vem acabar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Seja rico, seja pobre. Como é difícil o rico entrar nos céus? Mas é difícil, mas não é impossível. Amém? Amém. Amém? Amém. Então, nosso Evangelho não é uma ideologia simpática. Sabe? Quando a igreja começa a ter uma postura muito progressista, muito voltada para o social, para assistência social, aí de repente, quando você começa a perceber, os departamentos começam a virar departamentos de ação social. É errado, não. A igreja tem que sim abençoar, cuidar de viúvas, dos órfãos, como a Bíblia ordena. Mas a mentalidade do evangelho que nós anunciamos não é o evangelho de ficar só de uma igreja que vive em função de ajudar pobre, não. Porque se você perde o foco, que é anunciar o evangelho do arrependimento, o evangelho da conversão, o evangelho de Cristo, Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para que nós, crendo, recebendo, sejamos salvos. Quem crê e for batizado será salvo. Não é quem faz bondade, não é quem faz caridade, não é quem socorre só os aflitos. Isso é bom? É. Faz parte do evangelho? Sim. Mas você faz o bem porque você foi alcançado por esse evangelho de vida. E não você faz o bem para poder receber a salvação. É um evangelho que as obras vêm porque a fé vem primeiro. Não tem como ter um evangelho ideológico onde Jesus era mais um pensador. Jesus não era pensador. Jesus é a própria verdade. Enquanto muitos filósofos diziam: a verdade é esta, a verdade é aquela, Jesus disse: eu sou a verdade. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não apontou para um caminho bom. Jesus disse: eu sou o caminho. Glória. Maravilha! Isso tem que agitar o teu espírito. Porque se você relaciona com Cristo só no seu racional, não é bom. Você pode frequentar uma igreja, é bom, não é? Seus filhos vão ser privados talvez de droga, de prostituição, de violência. É bom, meus irmãos. Ser bom não é suficiente. Evangelho não é colocar uma área da sua vida, o seu bolso, o seu esforço a serviço de Deus. É colocar toda a sua vida em função do reino. Você perde a sua vida para encontrar. Você não
Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus não é uma filosofia, ela é Deus vivo no meio do seu povo. Glória a Deus. Ela pega um homem destruído e ela não convence o homem a levar uma vida melhor. Ela transforma Aleluia. o coração daquele homem, Glória a dentro para fora. Deus tremendo. Filosofia nenhuma faz isso. Meus irmãos, preste atenção, porque muitas igrejas quase que estão aposentando a palavra. É muito louvor para cá, louvor para lá, 6, 7 horas às vezes num congresso de mantra, quando você fica repetindo a mesma coisa. Nós não somos budistas, nós não estamos vaziando a cabeça, nós estamos cheios da palavra, e essa palavra, se você conhece ela no começo, ela é leia e o Espírito vivifica. Então quando nós nos reunimos, nós trazemos salmos, hinos, cânticos espirituais, porque nós estamos cheios dessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Mas se você não tem a palavra, você fica só repetindo um mantra, porque é fácil. Mas falar daquilo que você está cheio, porque a boca fala do que o coração está cheio. Você tem que estar cheio da palavra. Amém? Amém? Não adianta nós transformarmos o culto numa eterna canção e tirarmos a palavra. Não adianta nós chamarmos pregadores, ministros, homens importantes para vir aqui te dar uma aula coach ideológica. Não! Só mais chamar 1 minuto de crente cheio do Espírito do que 5 horas de filosofia humana que não serve para nada. Pois não são palavras de vida eterna. O Evangelho de Cristo que nós pregamos é palavra de vida eterna. E eu quero te perguntar: se eu dissesse hoje que essa igreja vai fechar a porta, você deixaria Jesus? Não. Você tem que decretar como Pedro: para onde que eu irei? Se só o Senhor tem palavra. Se só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Amém? Louva o Senhor com suas palavras. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Este é o Evangelho que nós pregamos. Palavras de vida eterna. Por isso, não guarde. Porque quem acha o Evangelho de Cristo é como um homem que achou uma pérola, um grande tesouro. Se você recebeu uma palavra de vida eterna, o que você vai guardar? Num mundo que tem tanta morte, tantas palavras de maldição, tantas palavras de destruição, onde muitas vezes os servos do Senhor só enxergam o que é mal. Nós enxergamos o que nós recebemos. O que nós recebemos? Palavras de vida eterna. Nós enxergamos muito mais do que mera filosofia. Amém? Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor tem tratado conosco. Eu sei que o Senhor fala no meio dessa igreja. Eu sei que o teu Espírito brada aqui no meio dessa igreja. E que mesmo que a pessoa tente endurecer o coração, eu sei que o teu Espírito, eu sei que o Senhor é como
martelo que quebra a rocha, que quebra a pedra, a penha. Pai, a tua palavra é vida. O teu evangelho são as boas novas. Não são palavras de vitória, não são palavras de incentivo, são palavras de vida. A tua palavra, a tua Bíblia, Senhor, que o Senhor nos deixou, não é só um livro de filosofia, não. É o Senhor falando no meio desse povo. E quando o Senhor fala, os caminhos são alinhados. Pai, abençoa esse povo. Que cada um daqueles que recebeu a boa semente do Evangelho, não permita que ela venha cair numa terra seca, no meio das pedras, e que o calor, as aves venham comer e destruir. Não. A palavra que o Senhor tem ministrado aqui nessa igreja, o Evangelho do Senhor, é vida. E nós nos agarramos a Ele. E o nosso coração vai ser uma terra boa, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Pai, prepara cada um dos teus servos aqui. Prepara, meu Deus, corações dispostos a servir, corações dispostos a viver Jesus nessa terra, corações que estejam preparados para reinar com Cristo, não no céu, mas numa nova terra. Prepara, Senhor, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre essa igreja, que a paz do Senhor esteja sobre nossos lares. Que o Evangelho de Cristo seja o nosso escudo e a nossa bandeira. Que a paz do Senhor esteja sobre todos. Que a mente de Cristo esteja em nossos corações. Em nome de Jesus, que o Senhor não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. Cubra essas famílias, cubra essas vidas com tuas mãos, Senhor. E traga novas alianças, porque nós clamamos que muitas vidas venham se converter ao verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor! Você pode dizer? Eis-me aqui, Senhor! Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos novamente reunidos. Amém? Amém? Faça um esforço, meus irmãos. Culto de quinta não é de quinta categoria. É o culto de. São 2 cultos. Participe dos 2. Em nome de Jesus. A sua presença faz muita falta. Amém? E nós estamos numa campanha. Tempo de semear. Então nessa quinta, você vai vir com o seu coração preparado para viver um milagre da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vai em paz.